Todo mundo animadíssimo para verbo, mostrar onde a gente parou na aula passada, tá? Só para você entender que a gente está continuando a nossa aula aqui. Nós paramos no grupo 2, né? Terminamos mais especificamente fazendo essa tabela que é imprescindível com os verbos mais cobrados. Então aqui a gente trabalhou os verbos mais caidores de com força mesmo. Então a gente trabalhou requerer, querer, aprazer, reaver, precaver, prover, provir. Então nós trabalhamos todos esses verbos que são extremamente cobrados na sua prova, né? E agora a gente vai para o grupo 3, que são as questões mais específicas de conjugação, perguntando se os verbos estão no mesmo tempo e modo. Geralmente a gente explora mais o grupo 3, tá? Ele é fácil, tá? Não tem nada de difícil nele e a gente vai trabalhar aqui também, vou mostrar questões para vocês terem uma noção de como ele é cobrado. Então, o grupo 3 é formado a partir do infinitivo, o infinitivo impessoal, né, sem conjugar. O infinitivo é uma das formas nominais do verbo, né? O infinitivo impessoal é usado como forma na construção do pretérito imperfeito do indicativo. A gente já sabe que tudo que é imperfeito merece uma vainha, porque já era. Flávia, não entendi esse de vainha porque já era. São as terminações do pretérito imperfeito do indicativo. Então, para a gente identificar uma questão, a gente acaba tendo que recorrer ao pretérito imperfeito, por exemplo, para saber qual que é a terminação, tá? Futuro do presente do indicativo, cujas terminações são rei, ras, ra, remos, reis, irão. Essas terminações são fixas, ou seja, não vão mudar de verbo para verbo. Futuro do pretérito do indicativo, cujas terminações são ria, rias, ria, ríamos, rieis, iriam. Isso aqui é tão importante, ó, entender das terminações, porque quando a gente estiver estudando colocação pronominal, eu preciso que você entenda, por exemplo, que não se usa ênclise com os futuros do indicativo. Então, lá na frente, a gente vai pensar que eu preciso de uma correlação entre as aulas, né? Eu preciso que o aluno, por exemplo, entenda que não se usa ênclise. Peraí, deixa eu só voltar aqui na tela. Não se usa ênclise com os futuros do indicativo. Quais sejam? Futuro do presente, futuro do pretérito. Então, o aluno precisa acompanhar lá, por exemplo, sabendo que não dá para falar assim, daria-me outra chance, faria-me uma gentileza, tem que ser far-me-ia, dar-me-ia. Então, a gente já tem ali uma regra que implica o conhecimento das terminações de futuro. E o futuro tem uma terminação fixa, então não tem nada demais nessa terminação aqui não. Então, também são terminações fixas aqui. A gente já sabe que eu vou precisar disso aqui, ó, lá em colocação pronominal. Tem uma regrinha que fala que não se usa ênclise. Ênclise é o pronome depois do verbo, tá? Com futuros do indicativo. Eu vou repetir isso lá, mas é bom já. Então, não se usa ênclise com futuros do indicativo. Bom, e ainda, o infinitivo forma formas nominais do verbo. Quais são as formas nominais do verbo? Quando eu penso em formas nominais, existem 3, tá? Então, o infinitivo, esse infinitivo impessoal, gerúndio e o particípio. E essas formas são chamadas de formas nominais porque elas podem ser usadas como verbo e podem ser usadas como nomes em determinados contextos gramaticais. Então, a depender do contexto, né, a gente sabe que as palavras podem ter sua classe gramatical alterada, essas palavras que são verbos podem funcionar como nomes. Então, por exemplo, imagina que eu colocasse assim, ó, mulheres ousadas vencem na vida. Ousadas aí veio do particípio de ousar. E nesse caso está funcionando como um termo de natureza, o quê? Adjetiva. O amar supera tudo. Amar é verbo e nessa frase amar foi usado como o quê? Substantivo. Então eu tenho ali uma outra relação com essa forma que pode ser usada como forma nominal, beleza? Então, isso aqui vai fazer os grupos, né? Flávia,
Aqui a gente já tem que, normalmente, o pretérito imperfeito indicativo termina em vá, ia, nh e era, que a gente reproduziu aqui. O futuro do presente do indicativo, ra, ire. Vamos só marcar o ra para você ver que ele vai aparecer, ó, re, ra, re, irá aqui, então, em todas as formas. A forma ria, que vai aparecer aqui no pretérito, no futuro do pretérito, só no voz que vira e, né? Então, essas são as terminações aqui e são fixas, beleza? Bom, então, o que acontece com o verbo? Nós estávamos fazendo dois verbos, o verbo ver e o verbo que? Vir. Então, vamos começar com o verbo ver. Eu tenho o seguinte, se o verbo terminar em ar, a terminação é vá, isso para o pretérito imperfeito do indicativo, tá? Se o verbo terminar em ar, a terminação é vá. Ah, não entendi. Vamos só mostrar para você aqui, então, o que eu tô falando. Amar vai ficar eu amava, tu amavas, ele amava. E aí vai, tá? Se o verbo terminar em er ou ir, a terminação vai ser ia. Vamos pegar o verbo ver, que a gente tem aqui. Vai ficar eu via, tu vias, ele via. Reticências. Se o verbo terminar em por, for derivado de ter ou derivado de vir, mais derivados de todos. Espera aí que eu vou colocar no meio, que senão fica parecendo que é só de um. A nossa forma vai ser NHA. Então, por exemplo, vamos pegar o verbo vir, que a gente já ia fazer mesmo. Vai ficar eu vinha, tu vinhas, ele vinha. E aí vai. E o verbo ser segue um padrão especial. Então, isso tudo no pretérito imperfeito indicativo, tá? Verbo ser, vou colocar aqui, ó. Verbo ser, a gente já sabe que a terminação dele vai ser era. Porque ele é um verbo anômalo, né? Então, eu era, tu eras, ele era, nós éramos, vós éreis, eles eram. Isso aqui mesmo, tá? Então, já explicando essa lógica aqui do verbo ser, beleza? Então, beleza. Então, nesse quadrinho aqui, nós vamos fazer o verbo ver. Então, pretérito imperfeito do indicativo, o verbo ver, a gente sabe que ele termina em er, logo vai ficar ia. Eu via, tu vias, ele via. Nós víamos, vós vieis, eles viam. O futuro do presente do indicativo, ele tem terminações fixas. Então, vou colocar em preto só para a gente entender que é fixo, beleza? Então, o futuro do presente, as terminações rei, ras, ra, remos, reis, irão. Então, futuro do presente, eu verei, tu verás, ele verá, nós veremos, vós vereis, eles verão. Futuro do pretérito do indicativo, as terminações também são fixas. Então, ria, rias, ria, ríamos, rieis, riam. Então, eu veria, tu verias, ele veria, nós veríamos, vós veríeis, eles veriam. Então, essas são as terminações aqui. Lembrando que aqui são fixas, aqui também são fixas, e no caso aqui depende da terminação do verbo, né? Então, pretérito imperfeito depende da terminação do verbo. Ah, mas como que eu vou saber? Vamos de novo, ó. O que vai acontecer? Se o verbo terminar em ar, a terminação do pretérito imperfeito indicativo vai ser vá.
Se o verbo terminar em er ou ir, a terminação vai ser ia. Se for por, ter, vir ou derivados, a terminação vai ser NHA. Se for o verbo ser, a terminação vai ser era, beleza? Então, isso aqui são as marcações do pretérito imperfeito do indicativo, marcações do futuro do presente do indicativo, marcações do futuro do pretérito do indicativo, beleza? Bom, nós estávamos fazendo também o verbo vir, então nós vamos fazer aqui o verbo vir. Então, o verbo vir, pretérito imperfeito, como é vir, a gente sabe que vai ter NHA, por causa dessa marcação que a gente fez aqui, por, ter e vir, derivados, NHA. Então, eu que vinha, tu vinhas, ele vinha, nós vinhamos, vós vinheis, eles vinham. Então, marcação só no vós que vira e, né? A gente já sabe isso por causa de um quadrinho que a gente fez lá na outra aula. Futuro do pretérito, a terminação é fixa. Lembrando aqui, né? Eu tenho rei, ras. Eu tô colocando primeiro a terminação exatamente para você lembrar que isso aqui não muda. Então, aqui, ó, eu virei, tu virás, ele virá, nós viremos, vós vireis, eles virão. Futuro do pretérito também, ria, rias, ria, ríamos, rieis, iriam. Então, eu viria, tu virias, ele viria, nós viríamos, vós viríeis, eles viriam. Beleza? Então, fizemos aqui o verbo vir, que também é um verbo muito bom. Aí eu deixei aqui para a gente fazer um verbo que é muito caidor com força mesmo, no futuro do presente e no futuro do pretérito, porque ele apresenta uma conjugação mais difícil, porque a gente tem que pensar o seguinte, cada grupo é melhor para uma coisa, e o grupo 3, sabe para qual verbo que ele é bom? Para o verbo querer, porque existem formas aqui bem legais. Então, quando a gente vai conjugar esse verbo querer, a gente sabe que a terminação dele é er. Então, se a gente voltasse à nossa primeira tela, olha o que acontece. Terminação er fica ia. Onde? No pretérito imperfeito indicativo. Então, vamos fazer uma coisa aqui, ó, tá? Nós vamos colocar as terminações primeiro, ó. Ia, ias, ia, íamos, ieis, iam. Isso não vai mudar. Aqui a gente sabe que é fixo, então, rei, ras, ra, remos, reis, irão. Aqui também a gente sabe que não muda, ria, rias, ria, ríamos, rieis, riam. Bom, aí agora o que eu vou fazer? Vou pegar o radical. Aqui o radical vai ser quer, porque quando você tem infinitivo, o radical pode ser quer ou quere, a depender da desinência. Essa desinência começa com vogal, logo eu tenho que terminar em consoante. Essa começa com consoante, logo eu tenho que terminar em vogal. Então aqui é quere e aqui é quer. Para juntar certinho, consoante e o quê? Vogal, né? Então, eu queria, tu querias, ele queria. Nós queríamos, vós queríeis, eles o quê? Queriam. E agora, no futuro do presente do indicativo, eu quererei, tu quererás, ele quererá, nós quereremos, vós querereis, eles quererão. E no futuro do pretérito, como aqui começa em consoante, tem que terminar em vogal à base, quere. Eu quereria, tu quererias, ele quereria, nós quereríamos, vós quereríeis, eles quererão.
iriam. Então, é um verbo que dá um pouquinho mais de trabalho, né? Deixa eu sair aqui da telinha. Eu quererei, tu quererás, ele quererá, nós quereremos. Já viram aquela música do Caetano Veloso? Será que ela quererá? Será que ela quererá? Então, é isso, né? Então, eu quereria alguma coisa que ainda não aconteceu e está em estado hipotético, eu quereria um lugar ao sol. Agora, eu queria quer dizer que você não quer mais. Eu queria, pretérito perfeito, acabado, não quer mais. Então, eu queria. Beleza? Então, eu queria uma vida melhor, ok? Então, não posso fazer quereria. Então, posso fazer eu quererei um futuro próximo. Ele quererá uma vida nobre, né? Então, beleza. O que a gente tem que saber do grupo 3, tá? Grupo 3, ele é um dos mais simples. Ele é mais cobrado em questões de identificação de tempo e modo. Então, ele é bem cobrado nessas questões de identificação de tempo e modo. Ele vai formar o futuro do presente, do indicativo, o futuro do pretérito, do indicativo, e as terminações são fixas, e vai formar o pretérito imperfeito do indicativo, que é um conjunto mais variado de terminações. Por isso que cai mais, né? Então, vai ser um conjunto mais variado de terminações. No caso do pretérito imperfeito do indicativo, eu tenho o seguinte cenário. Se o verbo terminar em ar, nós vamos usar vá. Se o verbo terminar em er ou or, nós vamos usar ia. Se o verbo for por, ter, vir, mais derivados, nós vamos usar nha. E se o verbo for ser, nós vamos usar era. De onde se tem que tudo que é imperfeito merece uma vainha, porque já era, beleza? Então, aqui eu estou só fazendo um esquema manual, porque pode ser uma ficha, assim, para você revisar a matéria, né? Como se fosse uma fichinha. E eles são mais cobrados em questões de identificação de tempo e modo, porque aparecem com um pouco mais de dificuldade nesse cenário, tá? Aqui, a gente sabe que são terminações fixas no futuro do presente. A base é re, irá, com acento, né? Aí a gente tem rei, rás, rá, remos, reis, irão. Futuro do pretérito, a base é ria, nós temos ria, rias, ria, ríamos, rieis, iriam, que são as terminações. Essas terminações a gente já sabe que são fixas, só esquematizando esse grupo como nós fizemos com os demais, né? E sabendo que no caso do grupo 3, o mais cobrado vai ser a identificação de tempos e modos, beleza? Aí, ó, nós temos uma questão para você verificar isso aqui. Todos os verbos destacados estão conjugados no mesmo tempo e modo, exceto. E aqui, às vezes, a gente tem tempos e modos com um pouquinho de maldade para a gente diferenciar. Então, olha aqui, ó. Punha, a gente já sabe que é o NHA. Então, esse daqui a gente já tem certeza que é o pretérito imperfeito do indicativo. Então, eu estou identificando a desinência, NHA, é assim que eu sei que é pretérito imperfeito do indicativo, né? Não é sorte, não é nada, é conhecimento técnico mesmo. Isso lhe daria opções. Aí, às vezes, o menino olha para cá, daria, e vê o preferia e acha muito parecido. Via, vamos fazer o via primeiro. Só tem o ia. A gente sabe que o ia é pretérito imperfeito do indicativo. Então, beleza. Preferia, eu vou pular. Dizia, desinência ia, pretérito imperfeito do indicativo.
Aí a maldade no mundo acontece assim na sua prova, porque aqui você viu um ria, aqui também você viu um ria. Só que o que acontece? No fundo aqui não é ria, né? Nesse último aqui é só ia mesmo, porque o verbo é preferir. Então ele tem um R dentro dele. No pretérito imperfeito do indicativo, a gente vai ter a forma preferia. E no futuro do pretérito do indicativo, nós vamos ter a forma preferiria. Tá vendo? Agora aqui eu tenho iria. Então, olha o que acontece. Na primeira situação, a desinência é ia. Na segunda, é iria. Claro que para efeito de prova, a gente vai sempre pegar os casos mais complicados mesmo. E aqui eu tenho que reproduzir esse cenário. Não adianta ser boazinha aqui, né? Sou boazinha aqui, chega lá na prova, você toma na tarraqueta, porque o negócio estava mais, né, complicado do que a gente previu. Então tem que ser o mais complicado aqui também. Bom, no caso do verbo dar, olha o que acontece. Vamos fazer também os dois cenários com o verbo dar, tá? Verbo dar, no pretérito imperfeito do indicativo, como ele termina em ar, vai ficar val. Que aí, se você soubesse regra, isso ajudava. Então, dar vai ficar dava. E no futuro do pretérito do indicativo, aí sim, eu tenho dar, vai formar daria. Beleza? Então, o verbo dar, daria. Bom, então vamos marcar as nossas desinências. O que eu tenho aqui? Vá, que é do pretérito imperfeito, iria, que é do futuro, né? Do futuro do pretérito do indicativo. Bom, agora eu já sei a minha resposta, né, gente? A resposta é essa daqui, ó, é daria. Porque esse daqui, a desinência, é só ia. Então, esse também está no pretérito imperfeito do indicativo. Claro que essas duas alternativas, elas se confundem, daria e preferia. Só que, na verdade, preferiria é que corresponde ao futuro do pretérito do indicativo do verbo que preferir. Os verbos que têm R, eles geram essa confusão. É o caso do querer que a gente fez também, quereria. Olha aqui, como a gente tem um pouquinho de espaço, vamos fazer o preferir aqui, ó, que é um verbo bom também para essa diferenciação. Então, olha aqui, ó. Nessa mesma tabelinha, vou fazer o preferir aqui, só a gente mudar de cor, vamos fazer em verde. Aqui, ó. Eu preferia, tu preferias, ele preferia, nós preferíamos, vós preferíeis, eles preferiam. E vem aqui para o futuro do presente. Eu preferirei, tu preferirás, ele preferirá, nós preferiremos, vós preferireis, eles preferirão. E aqui, no futuro do pretérito do indicativo, preferiria. Eu preferiria que ele fosse a minha casa amanhã. Tu preferirias, ele preferiria, nós preferiríamos, vós preferíeis, eles prefeririam. Beleza? Só porque esse pode oferecer alguma dificuldade também. E aí a questão, mais ou menos, indicando o caminho que você deveria adotar, beleza? Bom, então, beleza, pensamos nisso aqui. Agora, nós estamos nas formas nominais do verbo. A gente já sabe quais são, mas vamos lá. O que a gente chama de forma nominal do verbo, né? O formato que pode ser empregado tanto como nome ou como verbo. Aqui um conceito do Celso Cunha, caracterizam-se todas por poderem exprimir por si mesmas, né, uma noção nominal, ou seja, nem o tempo, nem o modo.
O seu valor temporal e modal está sempre em dependência do contexto em que aparecem. Então, por não poderem exprimir por si mesmos nem o tempo, nem o modo. Essas formas nominais, elas podem funcionar em alguns contextos como substantivos, adjetivos e ocasionalmente como advérbios, beleza? Bom, para que servem as formas nominais? Primeiro vamos pensar em quais são essas formas, né? A gente já falou que é o infinitivo, terminações do infinitivo, né? A gente sabe que o infinitivo vai ter as terminações a, quando você tiver um verbo da primeira conjugação, porque a gente revisa isso, e o, quando você tiver um verbo da segunda conjugação, e ir, quando você tiver um verbo da terceira conjugação. Gerúndio, então, normalmente traduz uma ação que está em processo, né, sendo equivalente a um advérbio ou um adjetivo. O gerúndio termina em NDO, beleza? O particípio normalmente corresponde a um adjetivo, de modo que pode ser flexionado em gênero ou número. Então, a gente pode falar, por exemplo, homem ousado, mulher ousada, homens ousados, mulheres o quê? Ousadas aí, flexionando esse particípio. As terminações do particípio, normalmente ado, ido, isso para particípios regulares, só que eu também tenho o que a gente chama de particípio irregular, que aí eu vou ter do, to, go, zo e outras, exatamente porque a gente está falando de irregularidade. Ah, Flávia, eu quero uma forma de decorar esses particípios irregulares. Então tá, você pode ler assim, ó, fica meio pornográfico, mas dá para gravar melhor. Então, só uma forma, né? Então, isso aqui é para gravar, se você quiser, né? Eu que sou uma pessoa pura, não vou nem falar, né? Depois o povo vai falar, gente, professora pornográfica. Então, é só se você quiser. Então, particípios irregulares, do, to, go, zo, e os particípios regulares, ado e ido, e essas são as formas nominais do verbo. Flávia, mas como é que vai cair uma questão de forma nominal? Para que as formas nominais são de fato o quê? Empregadas. Então, vamos nessa tela aqui que eu vou te explicar o que acontece com essas formas nominais, tá? As formas nominais, elas são usadas para dois tipos de construção. Elas são usadas em locuções verbais, são usadas, vou até colocar um terceiro tipo aqui só para você entender a outra possibilidade. São usadas em orações reduzidas, para compor a oração reduzida, e são usadas como nomes. Então, eu tenho todas essas possibilidades. Locução verbal, eu tenho um todo semântico, né? 2 ou mais verbos com valor de uma coisa, o quê? Só. Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó, o rapaz estava fazendo o trabalho de modo correto. Então, estava fazendo é uma locução verbal. Ah, eu posso ter outro tipo de o quê? Locução verbal. Eu posso colocar assim, e não precisa estar um do ladinho do outro não, né, gente? Aqui, ó, deve nos dias de hoje, porque a gente fica achando que tem que estar um beijando o outro. Então, deve, nos dias de hoje, haver mudança no setor. Olha, Flávio, os verbos da locução não precisam estar um beijando o outro, um do ladinho do outro, não precisa, nem abraçado, nem beijando, né? Podem estar distantes. E é muito comum que eles estejam distantes, gente, porque numa situação, por exemplo, para tornar o cenário linguístico mais complicado, esses verbos vão vir afastados e podem vir muito afastados. Imagina que eu posso ter assim, deve, em momento específico da vida, por razões diversas, haver a necessidade de se conversar com alguém. Deve haver a necessidade. Então, deve haver é a nossa locução, mas a gente colocou isso tudo separadaço, né? Então, pode. Então, o rapaz estava fazendo o trabalho de modo correto. Deve, nos dias de hoje, haver mudanças no setor. Também tenho locução aqui, beleza? Então, num contexto de locução verbal, eu tenho 2 ou mais verbos que exprimem um todo semântico. Posso até colocar isso aqui, que isso aqui vira uma fichinha para você, né? Beleza. Formas nominais são usadas em orações o quê? Reduzidas. Então, olha aqui, vamos pensar em oração reduzida. Espera-se ser feliz ao longo da vida.
E é o que a gente tem que buscar, gente. Ser feliz, ajudar os outros, dividir energia positiva. Então, espera-se ser feliz ao longo da vida. Isso daqui é uma oração subordinada, substantiva, então ela tem função de substantiva. Eu já vi uma questão super difícil perguntando assim: assinale a alternativa em que a oração tem função de nome substantivo. O enunciado era difícil, mas na verdade o que estava se pedindo ali, gente? Estava se pedindo apenas para você marcar a alternativa que a oração fosse o quê? Substantiva, né? Então, existia ali, existiam diversas referências de que era para você marcar uma oração substantiva, né? Tem valor de nome e tal. Então, espera-se ser feliz ao longo da vida. Quem espera algo, verbo transitivo direto, o se é PA. Existe uma regra que fala que se há PA, não há OD. O objeto direto vira o quê? Sujeito paciente. Então, uma oração subordinada substantiva subjetiva. E, como ela não tem conector e apresenta verbo no infinitivo, ela é reduzida de infinitivo. Então, usei a forma nominal para fazer uma oração reduzida de infinitivo. Eu posso colocar assim, ó. Fazendo as tarefas, poderia ir embora. Que é bom que eu usei uma locução também. Exemplifica 2 em 1. Fazendo as tarefas, isso é uma oração reduzida, ó. Depois que fizer as tarefas, oração subordinada, só que agora é adverbial, né? Temporal, porque está exprimindo uma relação de tempo. É uma oração subordinada adverbial temporal reduzida de gerúndio. Equivale a depois que fizesse as tarefas, poderia ir embora. Equivale, né? Aqui já é desenvolvida. Então, posso ter forma nominal usada em oração reduzida. Posso ter forma nominal usada em locuções, o quê? Verbais. E posso ter forma nominal usadas como nomes, né? Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó. O querer nem sempre implica o poder. Nesse caso, eu peguei e nominalizei os termos mesmo. O querer está substantivado, verbo substantivado. Então, se eu perguntasse assim, qual que é a classe gramatical disso aqui? Substantivo, né? Verbo substantivado. Agora ele virou um substantivo mesmo. E poder a mesma coisa, virou um substantivo mesmo. Beleza? Ah, Flávia, você não deu um exemplo com particípio. Deixa eu colocar uma locução aqui com particípio, que aí já fica... Pode ser uma locução, podemos fazer uma locução de passiva. Então, as locuções de voz passiva, por exemplo, elas se valem de passivo. Ou locução de tempo composto, né? Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó. As decisões foram tomadas pelo professor. Foram tomadas, fiz aqui uma locução de passiva. As decisões foram tomadas. E usou um particípio. Posso fazer uma oração reduzida de particípio, ó. Tomadas as decisões, não teve outra opção. Depois que tomou a decisão, né? Então, oração subordinada, adverbial, temporal, só que reduzida de particípio. Então, depois que tomou as decisões, não teve outra opção. Então, as formas nominais, elas são usadas para construção de gerúndio, elas são usadas para a construção de locução verbal com gerúndio, particípio ou infinitivo, para a construção de orações reduzidas com infinitivo, gerúndio ou particípio, e são usadas também como nomes especificamente em processos de substantivação, adjetivação, adverbialização, beleza? Então, geralmente, uma questão de forma nominal, ela pede o reconhecimento da forma nominal, onde há uma forma nominal. Pode se pedir também onde há uma locução verbal, aí você precisaria entender que toda locução verbal é formada por uma forma, o quê? Nominal. Toda, Flávia, toda locução verbal, o verbo principal é uma forma nominal, tá? Então, em toda locução verbal, a gente vai ter forma nominal, em toda oração reduzida, a gente vai ter forma nominal, beleza? Aqui coloquei alguns outros exemplos, só para
deixar o nosso material mais completo, né? Então, para que servem as formas nominais? Amar é um ato revolucionário, aqui a gente usou uma oração reduzida. A partir desse filme, eu mudarei minha forma de agir. Aqui está formando uma expressão, né, uma locução prepositiva a partir de um verbo. Comprar não pode ser uma ação inconsciente. Foi falando com ela que eu me toquei, né? Vendo esse filme, eu mudei minha forma de agir. A sociedade contemporânea vive comprando. O Brasil foi colonizado por Portugal. Tendo visto o filme, eu mudei minha forma de agir. A reciclagem não é feita da forma correta no Brasil, verdade. Então, aqui só exemplos mesmo de formas nominais. Flávia, a gente pode ter uma noção de como que cai isso? Então, quando eu cobro formas nominais, identificação, que a gente já sabe quais são, né? Gerúndio, que termina em NDO, infinitivo, ar, or, ir, com as suas respectivas conjugações, e particípio, dividido em regular e irregular. Eu tenho aqui primeira conjugação, porque isso também pode cair, segunda conjugação, ado, ido e outras formas. Então, a primeira coisa que eu posso cobrar é a identificação, e aí eu preciso saber quais são as formas nominais. Vou escrever regular, né? Fica mais bonitinho. Beleza? Então, eu posso ter uma questão de identificação e eu posso ter uma questão de uso específico. O que é uma questão de uso específico? Eu vou perguntar assim, ó, a forma nominal em locução verbal, a forma nominal em oração reduzida, a forma nominal exercendo o papel de o quê? Nome. Então, eu posso pedir o uso, né, em vez de pedir a identificação. Só para você ter uma fichinha. Beleza? Então, isso daqui é o que a gente precisa saber em termos de formas, o quê? Nominais, tá?